Pois, bem, bom dia a todo mundo. E quero começar por perguntar isto. Português, nem todos estão confortáveis. Espanhol, para mí da igual. ¿Todo el mundo ve con español? ¿O portugués? ¿Cómo hacemos? Portuñol. Portugués, bueno, voy a hacerlo en portugués. Si tienes alguna duda de algo que no se entiende, levanta el brazo. ¿Vale? Y como todos va a resbalar en castellano en un momento. Por tanto, da igual. Então, bom dia a toda a gente. O meu nome é João Gregório, como a maior parte está aqui sabe, e sou o instrutor e responsável da Academia de Armas Porto e venho apresentar o que nós estamos a fazer, basicamente. EMA sem mestre. Então, o que é EMA sem mestre? O que é que isto significa? Para entendermos isto, temos de entender o conceito, certo? O conceito básico, que é o que é o mestre. Obviamente que se formos pela definição tradicional do mestre, os originais que escreveram os tratados, ninguém tem mestre. Porque já morreram há 200 anos, certo? Então não é isso que estamos a dizer. O mestre, neste caso, é uma figura, uma instituição própria de todas as artes marciais. Mas vamos defini-lo para podermos trabalhar o conceito. O mestre é uma figura que é definida por dois conjuntos de características. O primeiro é uma herança marcial. O que significa isto? É uma pessoa que estudou com o seu mestre e faz parte de uma cadeia que é uma longa linhagem contínua de aprendizagem. Pratica há várias décadas e exclusivamente, ou seja, é uma pessoa que vive só para aquela arte marcial, seja EMA, judo, karaté, seja o que for, e há uma pessoa que já foi testada em combate. Seja no combate real, que felizmente ninguém em EMA é, ou já foi testado no mais próximo, que é a simulação. Portanto, é uma pessoa que tem uma capacidade e uma herança marcial bem definida. Por outro lado, é uma pessoa que tem autoridade. É uma figura de autoridade. Que eu pus inquestionável para ser dramático. O mestre não é inquestionável, mas normalmente o que o mestre diz, nós fazemos. Fazemos assim porque o mestre diz, ele é mestre, ele é que sabe. E impõe a disciplina com uma técnica que um dos meus colegas gosta de usar e eu achei maravilhoso, com o bambu na canela. Certo? Porque mantém a disciplina de forma até punitiva, até bastante mais intensa do que seria talvez necessário, ou não. Depende. Atenção, não há, ou eu não estou a ver ninguém que preencha todos estes critérios literalmente, mas o mestre tem de ter a maior parte. Ora, qual é o nosso problema especificamente? É que os mestres estão todos longe. Ou seja, nós estamos ali, isolados naquela ilha, e os mestres estão mais longe no país, mais longe no estrangeiro, quase na Lua. Certo? Então, isto obriga-nos a ter uma abordagem diferente. Se não temos um mestre a quem recorrer diretamente, vamos ter de aprender por nós próprios. Aprender por nós próprios é um tema, digamos, contencioso. Porquê? Há as duas vertentes, as duas opiniões. Há quem acredite, como Isaac Asimov, que aprender por si próprio é a única forma real de aprender, o resto é treino. Não posso concordar inteiramente com esta afirmação, mas concordo, e acho que podemos todos concordar, que aprender, seja de que forma for, mesmo através de um professor ou de um mestre, tem uma componente autónoma, uma componente de esforço, de aplicação do próprio na aprendizagem. Mas há quem ache que é assim. Mas há também quem tenha definido, no nosso português, o poeta brasileiro Mário Quintana, que um autodidata é um ignorante por conta própria. Certo? E então, obviamente não concordo com isto a 100%, porque senão os próximos 30 minutos iam ser inúteis, mas tenho de concordar com um aspecto importante, que é ser autodidata acarreta limitações que temos de adressar, temos de colmatar. Mas como é que chegamos aqui? O ignorante em questão. O meu nome é João Gregório, já sabem, sou natural de Tomar, vivo no Porto, sou psicólogo,
mas estou agora responsável pela Academia de Armas Porto. Comecei a minha jornada de Zema em 2013, no Jamac, com quem estive até 2017, e entretanto, ao depois estar por mim mesmo, deparei-me com um problema. Aliás, dois problemas. Não tinha quem me ensinasse e não tinha com quem fazer. O não ter quem me ensinasse, a minha solução foi ir para todo o lado de todos os comboios e carros e bicicletas e barcos a vapor e o que for, carregado de ferro para Algés e para a praia, aprender com quem me aturava. Qualquer pessoa que me aturasse, que tivesse paciência para estar comigo, eu ia e aprendia tudo o que podia e depois voltava para casa. E depois espetava as paredes sozinho. Eu nunca recebi calção de nenhum apartamento onde estive, porque espetei tudo o que era paredes sozinho. E depois o segundo problema, não ter com quem treinar. Se não ter... Não sei se ainda diz esto em espanhol, pero em português, não. Se Maomé não vai à montanha Maomé. Tivemos de fazer isso. E, portanto, criei o meu projeto, a Academia de Armas Porto, que é o nosso orgulho. É uma academia que conta agora com 12 pessoas e a muito disto devemos ao nosso país irmão, o Brasil, porque metade de nós são brasileiros e o russo. Toda a gente tem que ter um russo. Aconselho, é maravilhoso. E tem uma média de idades de 30 anos, um número bem redondinho, bom para pôr na apresentação, para fazer contas. E fazemos, sobretudo, as artes e os sistemas que eu tive a oportunidade de estudar tanto na Jamac como nos sítios onde estive. Fiora de Libari, 9h30, Rodolfo Capoferro, não sei porque é que fiz o sotaque, é isso, de Rapier. Então, por nós termos uma academia sem a figura do mestre, temos aquelas limitações e, portanto, devemos de ter uma abordagem diferente aos treinos. Não há de ser estranha para toda a gente. Há outras pessoas que o fazem. Mas eu decidi sistematizar aqui. Então, como é que decorre o treino típico na Academia de Armas? Primeiro, uma leitura das Escrituras. Certo? Vou com a Bíblia, seja o Fior de Batalha, seja o Grande Simulacro, e leio o que o mestre disse na íntegra. E depois apresento a minha apresentação, aquilo que eu acho que significa. A partir daí, levamos essa interpretação, que é naturalmente subjetiva, levamos a discussão e discutimos todos em grupo. Aqui pode ir de uma de duas maneiras. Ou toda a gente concorda que realmente faz sentido ser assim e passamos para os exercícios que toda a gente em EMA faz, repetição, a pares, espadas, certo? Ou então, há alguém que diz isto não faz muito sentido, devia ser o pé esquerdo à frente, devia ser por fora, devia ser outra coisa. Ok, vamos discutir. Debatemos, experimentamos com a espada, experimentamos a conversar e chegamos então a uma conclusão que faz sentido. E então treinamos essa ideia, essa conclusão a que chegamos. E no fim, gostamos de fazer outra coisa, que é discutir outras aplicações da técnica. Porque as técnicas, da maior parte dos manuais, sobretudo daqueles que nós estudamos, são para uma circunstância específica. Mas não têm de ser. Então nós gostamos de especular. Porquê? Primeiro, é divertido, obviamente. Segundo, dá-nos a oportunidade para... como é que digo isto? Para exercitar o nosso pensamento crítico em relação às próprias técnicas e em relação a como é que podemos usá-las. E isto é um treino típico, depois às vezes tem sparring, outras vezes não tem, obviamente, somos todos dema, não temos de explicar isto por aí. Então, este sistema funciona para nós. Tem funcionado muito bem, tem produzido resultados, inclusive é um que andou a virar frangos ontem o dia todo. Porém, tem as limitações que tem. E das várias limitações, conseguimos sistematizar em 4 grandes grupos. Quais são os problemas que enfrentamos nesta abordagem? Primeiro, não necessariamente por ordem. Um deles, a incerteza técnica. Como é que sabemos que realmente o que estamos a fazer tem algum jeito? Outro é manter a ordem. Sem o mestre para estar lá com a cara do cabo-ferro a bater nas pessoas que se portam lá, como é que mantemos a ordem? Outra, novos sistemas. Nós não queremos ficar cingidos àqueles dois, queremos experimentar mais coisas. Como é que trazemos essas coisas para os treinos? E, por último, melhorar as competências. O verdadeiro busilis da questão. Como é que ultrapassamos o nível
nosso que, sem o mestre, não é assim tão elevado. Vamos por partes. Incerteza técnica. Este é um problema que eu decidi começar por este. Porquê? Porque não é exclusivamente nosso. É da EMA. Toda a gente aqui enfrenta este problema. O mestre que escreveu o livro morreu há 400 anos, não dá para lhe perguntar. Então, o que nós fazemos é a aproximação mais correta, mais aproximada possível. Então, se o problema é da EMA, a solução vai ser a da EMA também. É o clássico. Discutimos em teoria, vemos a técnica, discutimos em teoria como funciona e depois só há uma maneira de tirar as temas com o laço. Obviamente, testamos e o critério para passar, como para qualquer pessoa, é se a técnica funciona consistentemente contra um oponente que não quer colaborar. Acho que não vale a pena elaborar sobre isto, todos nós fazemos isto. Outro problema. Novos sistemas. Como é que nós trazemos novos sistemas? Porque somos todas pessoas lá na academia que queremos experimentar tudo o que corta e espeta e massa, tudo o que faça estragos às pessoas, a gente quer experimentar. Mas estamos um bocado limitados pela minha própria competência e pelos recursos que temos. Então, temos aqui 3 soluções para isto. Como é que aprendemos outros sistemas e outras armas? Primeiro, e não posso limitar, não posso subestimar a importância disto, um grupo de WhatsApp. E digo WhatsApp porque é o que é para nós mais fácil de mandar documentos, textos, vídeos, pode ser outra app, mas um fórum, digamos, na internet dos antigos romanos. Uma maneira de pôr discussão, de trazer novos temas, para não ser a meio dos treinos. Olha, gostava de fazer bolonhesa. Boa! Estamos a meio de Ravier, para fazermos isto durante os intervalos entre os treinos. Mas há efetivamente pessoas que sabem o que estão a fazer, que treinam outros sistemas e que os sabem ensinar. Então, podemos ou irmos nós juntar tudo e ir a essa pessoa, ou outra solução que já experimentámos e que funcionou maravilhosamente bem e que iremos fazer mais vezes, convidar essa pessoa a vir à academia dar um treino da arma, do sistema que faz. Até agora tem estado a correr bem. E, por último, tentativa e erro. Ou seja, o exemplo foi os nossos sabres que chegaram no dia antes da panóplia. Nós agora não percebemos nada de sabre. Não houve ninguém ainda com disponibilidade para nos vir ensinar. Não há problema. Experimentamos, vamos brincando, vamos ver o que é que funciona. Isto não tanto nos treinos, mas um bocadinho mais fora, porque obviamente é muito desestruturado para ir para os treinos, mas depois de brincar um bocadinho fora, podemos entrar para os treinos com isso. Este problema mais social, manter a ordem. Como é que se juntam 12 pessoas com idades compreendidas entre os 19 e os 35 e esperemos que corra tudo bem, sem ter, lá está, o mestre a mandar calar e pôr ordem, etc. Bom, também não tem grande questão. O ritual da saudação é, como para todas as EMA, para todas as artes marciais, é o essencial. Muda o mind frame de antes do treino, aquele chavascal todo que se passa, há a saudação, levamos a coisa a sério, há a segunda saudação no fim e volta a ser a jabardice que nós conhecemos. Mas, às vezes isso não chega, às vezes há brincadeiras que interrompem o fluxo do treino, lembrar as pessoas que a sala é paga à hora costuma resultar. Mas, o mais importante é, nós temos de ter em conta porque é que estamos a fazer isto. Estamos a fazer isto porque não é para nos defendermos na rua, não é para ir para a guerra, não é para alta competição sequer. Poderia ser, mas não é o nosso caso. Estamos a fazer isto para ter uma atividade divertida com pessoas de quem gostamos. Então, se houver uma brincadeira que não me interrompa completamente e não atabalhou o fluxo do treino, também não é por aí que morre ninguém. A solução mais fácil é o já lá. Este é o verdadeiro busilis da questão a nível pedagógico. A aquisição de competências. Ora, como é que ultrapassamos o nível da pessoa que sabe mais, que na verdade não sabe assim tanto? Bom, temos de utilizar soluções criativas, alternativas, para ultrapassar o facto de não termos um mestre que treina há 40 anos a ensinar-nos as coisas. Então, temos aqui 2 soluções. A primeira, de novo, grupo do WhatsApp. Porquê? Porque permite-nos discutir a teoria fora do treino e não consumir tempo do treino com discussões da teoria. Mas a solução que tem funcionado para nós vem da psicologia, tem de puxar um bocado a brasa à minha sardinha, obviamente,
e é através de incrementos na ZDP. Está claro? O que é a ZDP? Boa pergunta aí. Então, um bocadinho de psicologia. Só um bocadinho, prometo. Em 1978, Lev Vygotsky publicou, está definido, o conceito da zona de desenvolvimento proximal. O que é isto? Vygotsky definiu zonas de competências da pessoa, do aluno, do aprendedor. Certo? Existe a zona das competências adquiridas, que são as coisas que a pessoa já sabe fazer. E existe a zona de desenvolvimento distal, que são as coisas que estão de tal maneira tão longe da competência atual da pessoa que ele não consegue fazer por muito que a gente lhe explique. Um exemplo mais ou menos prático: uma pessoa que estude rapier italiana há 6 meses conseguirá fazer uma avançada, conseguirá fazer um volta longa, certo? Mas se calhar com 6 meses pedimos para fazer um desarme de rapier e adaga, não funciona. Porquê? Porque está tão para além, a não ser que tenha treinado isso, obviamente, está tão para além daquilo que consegue fazer que nem sequer o cérebro dá a volta. No meio destas duas zonas existe a zona de desenvolvimento proximal, que é a zona de competências que estão longe, que são fora das competências básicas que a pessoa já adquiriu, mas não tão longe que seja frustrante. E então é aqui que trabalhamos as zonas de competência. E é aqui que trabalha qualquer pessoa que trabalha em educação de qualquer género. Problema: o próprio Vygotsky disse que para chegarmos à ZDP é preciso um mestre. Como é que resolvemos isto? Um sistema que chamei de incrementação funcional. Que é o quê? Dos treinos fazemos sparring, toda a gente faz sparring. Durante o sparring, durante o assalto livre, conseguimos identificar erros sistemáticos. Cada pessoa, toda a gente tem o seu erro sistemático. Ter sempre o braço descoberto, por exemplo, não sei quem, não vale a pena. Mas pessoas que têm erros, ou está sempre à frente, a mesura está mal, seja o que for. Então, durante o sparring, identificamos aquele erro. Esta pessoa faz sempre isto. Obviamente não é só aquela pessoa que faz isto. Toda a gente faz de certa forma. Mas aquele erro é repetido. Então, identificamos o erro e encontramos uma solução para ultrapassar esse erro. Em conjunto, em discussão, de turma. Depois de identificarmos essa solução, levamos isso para o treino repetido, até o erro ser mitigado o mais possível. Depois, repetimos na próxima sessão de assaltos livres, identificamos outro erro, vamos à solução, vamos treinar a solução, etc. Não digo que é a solução perfeita, mas tem funcionado para nós. Até ver, está a funcionar bem. Então, para concluir, o que é que nós temos de fazer para fazer isto funcionar efetivamente? Bem, temos de ter materiais, temos de ter a formação académica que der, temos de ter um grupo do WhatsApp para discutir as coisas, para pôr ideias, para pôr os documentos, um segundo grupo do WhatsApp para shitposting, porque senão os memes vão entupir o grupo do WhatsApp principal, certo? E depois, identificar os erros, ter a humildade de reconhecer que o erro está a ser feito e temos de o corrigir, puxar toda a gente que nos queira aturar para dar aulas a nós e levar a segurança a sério, porque as consequências de não levar a sério são graves, mas o resto, literalmente, na desportiva. A brincar. Portanto, em conclusão, para responder à pergunta original, é possível fazer EMA sem mestre? Sim. Portanto, estou disponível para perguntas que queiram fazer, mas até agora, muito obrigado. Não sei o que é isso. Portanto, acho que não foi assim tão complexo que alguém tenha dúvidas de por aí, mas, por favor. Explicação clara. El grupo de WhatsApp para discutir técnicas, intentáis que participe todo el mundo. Sí. En general no es un problema, porque la gente quiere participar, pero sí. O sea, si no en el grupo, en la sesión de entrenamiento realmente, le preguntamos, mira, tú no te has dicho nada, ¿qué te parece? Y vais a que se implique todo el mundo en la parte técnica para
Claro. para poder avanzar viendo todas las aristas, ¿no? Sí, y es verdad, porque es importante. Hay gente que empezó hace poco tiempo, no tiene mucha confianza y luego quiere cree que su opinión no importa o que no sabe suficiente. Por eso hay que preguntarles y decir que no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas. Y por tanto, sí, pero normalmente la gente, después de un par de cuchilladas, está confiante suficiente para hacerlo. Sí. Posso dizer uma coisa que não tem nada a ver com a esgrima, Com certeza. mas adaptada à minha área. Eu sou médica, Ok? portanto, eu acho que a medicina é uma ciência que é impossível estudar em livros e muito menos podemos praticar com doentes. Eu não sei ser médica sem ter tido mestres, Certo. sem ter tido outros médicos com especialidade que me souberam ensinar. Com certeza. Portanto, não foi por muitos livros que eu lesse, não foi por muitos tratados, muitos congressos a que eu tenha ido, tem que haver sempre mestres e tem que haver sempre alguém que nos oriente e que nos dê procedimentos de atuação. Sim, sim, sim. E muito menos podemos andar a brincar com segurança, no meu caso segurança dos doentes e doenças e vida das pessoas, no vosso caso problemas de lesões, de sei lá, rupturas de ligamentos, sei lá, tudo o que seja, ou até lesões mais graves do que isso. Com certeza. Portanto, Uma observação certamente validíssima. A primeira questão também é que a medicina tem uma gravidade bastante superior ao que nós estamos a fazer aqui. mais ou menos, mas tocar a maldade também. Com certeza, com certeza, é verdade. Aí já remete para a medicina e aí os campos juntam-se. Eu digo isto, a questão de fazer sem mestre não é do zero sem mestre. Ou seja, eu tive quem me ensinasse. O problema é não ter essa pessoa presente de forma consistente e constante. Portanto, claro, temos de aprender o máximo possível e puxar, lá está. A gente aqui sabe que eu corri as capelinhas todas por qualquer pessoa que pudesse ensinar alguma coisa. Daí, claro, estamos limitados, certamente. E as limitações são óbvias, aliás. A apresentação foi sobre isso. Temos de ter cuidado, sobretudo com a segurança, naturalmente. Agora, a questão é, devemos mesmo deixar de praticar e abandonar o sonho e o objetivo se não tivermos os recursos ideais para isso? É uma questão retórica, ou seja, sim, não, são respostas válidas. Consideramos que não, mas percebo perfeitamente, é uma preocupação perfeitamente válida. Mas creio que conseguimos encontrar um bom meio termo entre não fazer ou arriscar fazer mal. Julgo que encontramos uma solução pertinente. Mas sim, obrigado. É uma observação muito importante e que temos de ter em conta. Absolutamente. Sendo a gema algo que assenta numa... já falámos sobre isso, uma herança marcial neste caso, não havendo, lá está, esta presença do mestre, como é que vês a continuação dessa herança a partir, por exemplo, de um grupo como o nosso? A partir de um grupo como o nosso, acho que há outros grupos que possam fazer um melhor trabalho a manter as EMA a partir daí. Mas o facto é que esta ideia não veio do éter. Porque há pessoas que começaram as EMA há 25, 30 anos e eu perguntei, eu fiz questão de perguntar a todas as pessoas que o fizeram, como é que fizeram, e a resposta foi sempre dar ao mesmo sítio, que é um parque de estacionamento, espadas feitas à mão e fotocópias dos tratados. E com muito menos enfoque numa data de coisas que nós estamos a tentar focar com mais rigor agora. E, portanto, há que recuperar a tradição que foi interrompida da melhor forma possível, lá está, tentando interpretar os tratados da forma mais próxima que nós conseguimos fazer, à intenção original do mestre, digamos mesmo. Mas, como é que, a partir de grupos como o nosso, esperemos que venham pessoas que tenham ideias diferentes e que vão disputar aquilo que nós estamos a fazer. É sinal que há uma arte viva, porque senão estagna. Porque há muitas outras artes, e não só marciais, que acabam por ter um enfoque muito grande na tradição e no manter exatamente como está. E nós, felizmente, temos uma arte marcial jovem, uma arte marcial em desenvolvimento que estamos a vê-la agora a surgir. E, portanto, temos a oportunidade de fazer com que essa arte marcial
seja mutável, seja adaptativa, seja capaz de se adaptar aos desafios modernos e a mentalidades novas e a ideias diferentes. Portanto, para responder à tua pergunta, que estou um bocado às voltas a isto, como é que vejo a Futuro da Zema a continuar a partir de grupos como o nosso? Como o nosso e, sobretudo, com outros que tenham mestres. Acho que é importante que mantenhamos este espírito de questionar, este espírito de discutir, este espírito de experimentar, de ter um foco experimental e arriscar, lá está, não com a segurança, mas arriscar com a abordagem e a interpretação. Acho que é isto. Tenho só uma questão. Diz. Normalmente, na sociedade, quando se junta um grupo, há sempre um que toma sempre a liderança. Certo. Agora, o mais democrática possível, ou seja, há sempre uma figura que é a figura central. Nem que seja a pessoa que começou esse grupo e procura o conhecimento depois de voltar a transmitir. Eu percebo perfeitamente a democracia que tu queres fazer neste tipo de conceito, mas também não é muito diferente, se calhar, em outras salas de aula, mas tem um tal dito mestres. Ou que não tenha mestre. Ou que não tenha mestres. Não faz simplesmente, de uma certa forma, e acho que a tradição que se tenta recuperar, que estamos a tentar recuperar, nunca vai ser exatamente igual, porque nós não estamos no século XVI, estamos no século XXI. Certo. Só a partir daí. Aquilo que nós temos tentado fazer, que vocês fazem muito bem também, é nada mais, nada menos do que a experimentação da pedagogia experimental. Deixa eu passar. Que é só a pedagogia experimental que nós fazemos como tudo nós fazemos. Sim. Mesmo nós, se calhar, falamos não se calhar com os alunos, mas entre outros tipos de pessoas do mesmo nível, entre conhecimentos como o WhatsApp, que é mesmo nós que somos classificados como instrutores, não procuramos conhecimento fora. Nem que seja uma questão de dúvida nós temos com outra pessoa. Sim. É transversal. E eu acho que tu partes de um princípio interessante. Né? Mas, no entanto, eu vejo em ti a figura desse algo mestre também. Não o dito, mas do orientador principal do grupo. Certo, e tento sê-lo, porque, é como dizes, remete sempre para isso. A orientação natural é piramidal, certo? E tentamos fazer a coisa mais democrática possível. Porquê? Porque eu não posso, segundo aqueles critérios que expus no início, não me posso considerar mestre. Nenhum de nós pode considerar mestre daqueles princípios. De todo. Ninguém tem um combate real. Não, mas o combate mais real possível. Atualmente? Não sei. Só foi escondido. Pode ser escondido. Sim, lá está os mais Podem estacionamentos. não saber, mas pode ter a Escondem muita coisa. E sim, é uma responsabilidade que tem de ser levada a sério, a questão de encaminhar o grupo. Mas eu tenho os conhecimentos que tenho e sei responder às dúvidas que sei. Mas, por exemplo... Mas porque estudaste sozinho. Porque estudei sozinho, não só. Porque estudei com pessoas que sabem mais que eu. Lá está. O mestre existiu. Para trás. Mas não está lá. O foco que eu quero transmitir aqui é este. Se eu tiver uma dúvida de Godinho, não vou ligar ao Luís França às 11h30 da noite. França, explica-me uma coisa. Podes, ele pode não te atender. Que é o mais provável que eu também não faria. Portanto, não tenho a pessoa ali a dar os treinos e a quem posso perguntar, olha, isto é mais assim ou é mais assim? E a pessoa responde-me logo. Temos de ter, isto são tudo soluções para acumularmos, no fundo acumularmos dúvidas e irmos tirá-las com quem sabe quando podemos. Mas entre o poder e o não poder, entre tu poderes atender ou poder eu ir a Lisboa, vocês ao Porto, ou o que for, temos de ter uma solução para não estarmos só ou a fazer mal e a arriscar magoar-nos, ou a não fazer todo. Olha, pronto, não percebo o atarro. Olha, não faço. Mas é isso, totalmente. Ou seja, há uma figura que conduz o grupo, mas não há uma pessoa que está a corrigir imediatamente com todo o conhecimento de 40 anos de fazer isto. Corre o grande risco de vocês estarem a cometer erros sistemáticos que não se apercebem que os estão a cometer. Absolutamente. E é aí que nós levamos esses erros todos para pessoas que sabem mais que nós e eles nos dizem, não, tens estado a fazer isto tudo mal há 3 meses. Ok, admito o erro, vamos corrigi-lo, treinar agora de forma nova. Sim, absolutamente. É um risco. Mas ou corremos esse risco ou mudamos para Londres. Temos essa limitação. Eu ouvi-te, já nos conhecemos há muito tempo, há uma ideia base aqui que é fundamental. Tu não estás cristalizado numa ideia de soberania. Tens uma mente aberta para poderes discutir e aprender. Para além de seres autodidata, recolhes informação de mestres, autores, colegas diferentes
possam ajudar no processo de construção de conhecimento. Nós fazemos exatamente isto. Nós trabalhamos numa arte que gostamos, muito também com uma componente muito interpretativa, com diferentes abordagens de técnicas. A técnica parece a mesma, mas não será, e desculpem, é a minha opinião, nós não podemos afirmar com certeza que é isto que eu quis dizer. Exatamente. Ao contrário das artes marciais japonesas, chinesas, que têm uma tradição muito mais expansiva no tempo e que nos chegou um legado provavelmente muito mais fiel. Algumas delas, não direi todas. Quase todas não têm mais de 100 anos, as que estão hoje em dia. Sim, mas há uma linha condutora que chega, Sim, mas que, não são tão que é praticada em todo o mundo. Há uma mais ou mitologia de uma menos. ancestralidade disso que não é. Eu pratiquei várias tipos de artes marciais, inclusive as japonesas e outras, e há uma linha condutora que está ali, com nomes diferentes, com posições diferentes, mas Desde é mais ou que chegamos menos. num palco e tentamos bater outro, chegamos até agora. Mas o que fazemos é bastante diferente. Nós Não, temos imagens dimensionais, temos explicações de imagens, temos explicações de coisas. Mas o básico continua a ser o mesmo, é bater em nada. Está bem, está bem. A forma como Certo. bater aqui é claro. É mais sofisticado, Mas o grau de mais pormenor, refinado. o grau de pormenor é interpretativo. E simplesmente é uma continuidade enquanto que é uma interrupção completa deste tipo de Exato. combate e depois ataque e descobrir este combate outra vez. Mas não baseando em gema olímpica, que é uma coisa musicalmente Não, isso é diferente. Isso é um É, desporto agora. isso é um desporto, mas no entanto isto é uma coisa que desapareceu. Só queria que o que tu fazes é exatamente o que nós fazemos. Claro. E é este tipo de eventos, e é os vídeos, e é ver, eu não faço assim, eu não sei se estou correto. Esta dúvida é constante para nós. Quer dizer, constante. É igual. E também sentimos isso. Ok? Claro. E depois é na comunhão e na partilha que a gente que nasce o conhecimento. O que, de certa maneira, com mais anos de prática, menos anos de prática, com mais consideração, menos consideração, vai tudo bater no mesmo. A dúvida surge e é preciso esclarecê-la e é falar com outras pessoas. Portanto, isto é muito autobiográfico. Sim, é verdade. Mas passei isso a tomar honóris, se bem Sim, que sim. recordas, depois o conhecimento mais técnico tentei adquiri-lo depois, mas com a iniciação de uma associação de um projeto de base, de tábua rasa, foi como tu, não é? E depois tentei ir para além disso. Mas aí, desculpem lá, deixem-me intervir. Força. Tenho aqui uma série de perguntas, quando ninguém mais tiver perguntas, e se tivermos tempo para elas, eu trato. Antes de fazeres EMA, vamos começar por aí, já tinhas feito algum desporto de combate? Já tinha feito em Tomar, sim. Tinha praticado. Há uma cristalização do conhecimento que, na premissa condutora desta apresentação, diz que não há mestre. Mesmo que não haja uma identificação de um mestre, ele teve um mestre. Sim. Só estou a desmontar um bocadinho aqui algumas das coisas da apresentação, tirei algumas notas. Claro. Por outro lado, a questão também daqui na apresentação de que este grupo não tem mestre, conseguiu criar-se, como tu dizes, quase todos os grupos fizeram isso. Nós há uns anos atrás, no meeting de esgrima do GEMAC, fizemos a história um pouco do que é a Zema hoje em dia. E uma das questões que surgiu foi exatamente o que é o início da Zema, os grupos de que antes de haver, ele falou os fóruns romanos, mas antes dos fóruns romanos havia os fóruns nas redes, na internet, e antes disso haviam algumas BBS em que o pessoal trocava, BBS ainda não é desde quando, mas eram fóruns em que as pessoas trocavam conhecimento. E muitas das primeiras pessoas da primeira geração de IEMA, porque a IEMA ainda não tinha nome, a IEMA só tem uns 15 anos, 20 anos, surge com as pessoas a tentar trocar isto. Primeiro problema grande, não há literatura. Nós queremos os manuais, queremos os originais, que hoje em dia vamos ao Wiktanauer e temos, e não existe. E pessoas da minha geração, Tom Poe faz parte dessa gente, o Damiano também foi procurando com outros, não havia assim tanto quanto isso, e fomos andando à procura e foi-se fazendo. O Guy Windsor foi uma das primeiras pessoas com quem eu conheci e com quem mantive esse tal contacto que a internet permite perfeitamente. Ainda com o Guy, estive a falar esta semana, foi a primeira vez que eu conheci fisicamente, eu já o conheço há 18, 19 anos. E tenho um contacto direto com ele e, por exemplo, durante o confinamento, fiz parte do grupo de professores dele a trabalhar de forma online. Tive mais tempo com ele do que se calhar com alguns alunos meus. E, portanto, esta comunidade existe, há ligações e existem essas situações. Segunda geração de IEMA. Os alunos que chegam depois desses já terem travado esse primeiro contacto, apesar de fazerem um esforço grande de querer conhecer as coisas, já têm parte da papa feita. Sabem onde é que está o manual, sabem algumas coisas, sabem algumas interpretações. Mesmo que não gostem, que não concordem, perfeitamente válido, a tal experimentação é feita por pessoas
que já têm esse caminho pelo menos traçado. Já abrimos a porta, já fizemos as coisas. Terceira geração. Os novos alunos, estes que estão a surgir agora, que chegam a uma sala. A segunda geração nem sempre havia sala. Havia os amigos que se juntavam atrás. A primeira geração, pior ainda. O Guy Windsor, a história dele, para quem conhecer, ele tinha um grupo de amigos, os duelistas da manhã ao domingo. Do Jamor lá da altura. Pronto. Eram 3 ou 4 gajos que se juntavam nas traseiras do museu e levavam uns paus e começaram a pôr umas proteções e iam fazendo. Gradualmente fomos crescendo até chegar agora. Estes alunos novos, penso que estes são todos novos. O João Gregório foi meu aluno, portanto, e com muito orgulho estou a ouvir a apresentação dele, porque este conceito do sem mestre é exatamente algo que no GEMAC começamos há muito tempo. Aliás, nós brincamos muito com a ideia do mestre e só tenho no meu grupo uma pessoa que me chama mestre de forma irónica porque brincamos mesmo com essa situação. E, portanto, mas voltando ao que estava, estes 3 alunos e os novos que eu também tenho e que vocês também têm uma sorte que chegam a uma sala. Têm pessoas que se preocupam com a proteção, que tentam ter materiais de proteção, luvas, máscaras, armas sintéticas e implementam algumas regras de segurança que não têm tanto necessidade da experimentação em risco físico para fazer. Portanto, sim, um homem não se cristaliza só, um homem não é só uma ilha e nós estamos todos em cima dos ombros de gigantes. Portanto, todo este conhecimento que nós vamos tendo, mesmo o contacto com livros anteriores, são mestres de uma forma mais paulatina, distantes. Nós temos que fazer um trabalho de descodificação, de desmontagem, de crivação de informação, porque aí sim, ele é psicólogo, eu sou arqueólogo. Trabalho nas áreas das ciências humanas ligadas à história. E tenho que fazer esse trabalho. Trabalho quer com os manuais, quer com as ferramentas. Pegar no material, dá-nos sensações diferentes, procurar os pontos de equilíbrio, como é que elas funcionam, ler, referenciar isto. Por isso é que toda esta questão, sim, entendo a ideia, é o que eu digo, sinto-me, de certa forma, revisto na imagem que ele tem e muitas das coisas que ele diz aqui, que eu concordo, estou-me a ver ali naquilo e, portanto, na figura de não mestre, que fui apenas o professor dele, ou como eu costumo dizer no meu grupo, a pessoa com mais experiência no grupo, porque a definição de mestre, ele pôs ali, está engraçado, a minha definição de mestre é alguém que domina completamente as áreas em que está a ensinar, e eu isso nunca me identifiquei. Fiz desportos de combate, fiz boxe, fiz artes marciais japonesas, faço uma série de outros. Tenho outras competências, as tais competências que aqui referi, e que depois nos dá para isso. Da mesma forma que ele também trazia outras competências para trás. Estes da terceira geração, desculpem, não estou a menosprezar, mas os novos alunos vêm com a sorte de não precisarem ter feito outra modalidade qualquer que lhes quebrasse essa primeira linha e que já podem ser introduzidos na esquema, diretamente, independentemente da maneira e da aproximação que o professor e a escola tenham. Há escolas que têm uma ligação mais virada para o cénico, para fazer demonstrações e outras coisas perfeitamente válidas. Há outros que têm uma perspectiva mais desportiva e há outros que têm uma perspectiva mais marcial e querem fazer isso. Depois depende, aí sim, lá está, não do mestre, mas do tom que a própria escola tem. Desculpa lá ter tomado mas acho que isto faz sentido. Pelo enquadramento. Permites-me, e depois só não concluir, porque creio que é importante e realmente o Ricardo tem toda a razão, e é por isso que eu incluí, logo aqui no início, o meu percurso. Porquê? Sem o GEMAC, sem o Ricardo, eu não estava aqui. Foi a primeira pessoa com quem eu estive muitos anos e aprendi. Sem o Vasco Alves, eu não estava aqui. Aprendi com o Tomar Análise, aprendi com o Vasco, estava ali também. João, desculpa, Sr. Roberto, nessa altura eu estava como tu. Certo, mas aprendemos. Mas faz parte, é isso que pensa. Nessa altura que Mas tu estavas a aprender comigo. Eu aprendi contigo. Era eu. E aprendemos os dois com o Fernando, aprendemos todos com pessoas. Também, sim. E aprendi, lá está. E nunca posso, de maneira nenhuma, nem foi. Peço desculpa se foi essa a ideia que tentei transmitir. Eu pus este título provocador para virem os espanhóis. Sim, porque se fosse mestre, tinha que ser um mestre com letra maiúscula também. Exatamente. É isso. Portanto, nós não podemos esquecer que sim, estamos a fazer já a partir dos ombros gigantes, como dizia o Newton. Estamos a fazer isto a partir de pessoas que já fizeram o esforço para nós. A questão aqui é como colmatar a não presença desta figura a nível geográfico. É só isso. Mas realmente, o Ricardo tem toda a razão, nada existe no vácuo. Nada existe no vácuo. E os anos que eu estive, eu não digo que conseguiria de maneira nenhuma fazer isto, todo este percurso e toda esta apresentação sequer, se estivesse só pegado no fiona de batalha, que giro, vamos bater com os olhos dos outros. De maneira nenhuma. Não é de toda essa a intenção. Agora, isto é a minha solução e a nossa solução para colmatar o facto de não termos na sala presente todos os dias, diariamente, um mestre a quem podemos recorrer imediatamente. Agora, claro, tem limitações. Obviamente tem limitações. É perfeito? De maneira nenhuma. Mas
é a solução mais aproximada que conseguimos, e o que eu quero com isto é encorajar outras pessoas que estejam em situações semelhantes, mais isoladas geograficamente, com menos acesso a recursos, a fazê-lo, e que não desistam de fazê-lo só porque não há nenhuma sala na minha cidade. E era essa a minha intenção com esta apresentação. Não sei se fez sentido, mas não temos mais tempo. Vale, depois. Acabou lá. Muito obrigado.